Vamos para mais uma análise, né? Dessa vez vamos responder Edson Gomes aqui. Na realidade, vamos concluir, na realidade, o raciocínio dele, que é muito bom. Né? Pena que eu não consegui pegar aqui quando eu fui fazer o print, esqueci de pegar o finalzinho do que ele estava comentando, que vinha em forma de pergunta também, né? E aí, lembrando que caso você queira, tenha alguma dúvida, algum comentário legal e tudo, você pode deixar aqui abaixo desse vídeo mesmo, ou de algum outro vídeo. No caso aí de Edson foi de uma notícia aí eu falando sobre o Xi Jinping, né? E Xi Jinping ignora Trump, taxa Estados Unidos e visitará Putin. E aí pode ser dentro de algum outro vídeo, ou aqui mesmo abaixo desse vídeo eu vou estar te respondendo, tá? Trocando uma ideia rápida aqui sobre o tema, tá? E aí Edson falou o seguinte, né? A China é de longe o maior detentor de títulos públicos americanos, né? Dívida. Caso a China comece a se desfazer desses títulos, o mercado americano de títulos pode ser bem impactado. Não é à toa que Musk está tentando reduzir gastos públicos americanos para reduzir a necessidade de tudo isso, né? Aí é a necessidade e o uso do dólar que faz as tarifas e sanções americanas terem efetividade. Abandonando o dólar, todas as imposições de Trump viram pura bravata. Qual é a questão? Vamos tentar dividir em partes. Né? Que inclusive está aqui em comentário já do próprio Edson. Sim, hoje a China é de longe o maior detentor da dívida. A China foi comprando, ou de forma direta, ou com laranjas, né? Muitas vezes de forma direta mesmo, comprando o título público, até porque o título público americano hoje está vantajoso. Né? Primeiro, é de uma nação que imprime o dinheiro, o principal dinheiro, a moeda mundial, que é o dólar. Então é o país que imprime essa grana. É um país pujante, mesmo com suas dificuldades em alguns momentos, mas sim ainda é. Né? Então, isso tudo favorece essa questão de emitir títulos e serem títulos valiosos, ainda mais com o juro positivo, como está nos Estados Unidos. Então, é vantajoso para muita gente, inclusive em fazer trocas. Né? Tem muita gente que está fazendo até um tipo de long in short, algumas negociações malucas, emprestando de um, pegando de outro, por conta exatamente disso, né? Enfim, coisas. Isso aconteceu muito no Japão já. O pessoal pega emprestado no Japão e investir em outra coisa com juro, né? Então, tem muitas maluquices, entre aspas, que os ricos, alguns mais inteligentes, fazem, né? Mas o fato é que sim, a China hoje é a detentora, de certa forma, e evidentemente o que é que acontece? Hoje, a China, ela. Vamos imaginar o seguinte: você que costuma acompanhar muitos conflitos aqui, né? Por exemplo, Rússia e Ucrânia. Não é uma coisa muito boa o conflito, toda aquela questão, mas a Rússia, quanto mais tempo está passando, mais vantajoso está sendo para a Rússia, até certo ponto. Também não pode passar muito do ponto que isso vai ficando ruim para todo mundo. Muito ruim. Tá ruim, mas muito ruim para todo mundo. Tem um limite, né, em qualquer conflito. Assim como aconteceu com a Alemanha no segundo conflito mundial lá atrás, né? Teve um momento em que, peraí, agora quanto mais tempo tiver de conflito, pior vai sendo, porque os aliados foram avançando muito rápido. Então o que que acontece? Para a China, quanto mais tempo o mundo viver em guerra, tem um certo limite, não é tão bom assim. A guerra não é bom para a China, não é bom para ninguém, mas principalmente para a China. É vantajoso para a China um mundo multipolar, tá? E que dependa muito dela. É tanto que a China vem comprando título americano, comprando terras produtivas e com algumas características pelo mundo afora, na África, aqui no Brasil, em outros países, construindo alguns portos, leva um calota ali, outro aqui, mas dá certo em outros lugares, porque é vantajoso esse livre comércio hoje para os chineses, tá? Enquanto outros países se preocupam muito com a questão militar, não que a China não se preocupa muito, mas sabe fazer o seu meio de campo bem feito, como vem fazendo, né? E aí essa questão de Musk, isso é evidente que, inclusive, é aquilo que eu sempre falo. As principais ações de Trump não é a nível mundial, como alguns pensam. É que as ações que ocorrem a nível local, lá nos Estados Unidos, impactam o mundo. Né? País como a China também, algumas ações que a China, se a China promover, vai impactar o mundo, como no caso americanos quanto a isso. Então o Dodge, né, como é chamada a sigla lá do departamento de Musk,
que é redução de custos, exatamente para isso. Porque se você tem, de um lado, você começa a aumentar a taxa de juros, mas não reduz as despesas, nada adianta. Vai continuar inflação subindo e os juros tendo que subir, assim como acontece hoje no Brasil, né? O Brasil há reajuste de taxa de juros para cima, a inflação continua a subir, os gastos públicos estão aumentando, nunca se arrecadou tanto, mas também nunca se gastou tanto. Então a conta não fecha. Então tem que fazer feito os americanos, feito o Musk que está fazendo, que é, beleza, vamos, apesar, a gente pode imprimir grana, mas a gente não sente imprimir muito dinheiro, a inflação vai subir e aí vai ter que subir o juro para controlar a inflação. Então é uma questão de lógica, reduzir custos, tá? Vai ser o caminho viável e vai ser não, está sendo, como os americanos estão fazendo para poder numa segunda fase, no segunda fase do governo, depois de 1 ano, 2 anos, aí eles poderem utilizar outras estratégias que não vem ao caso agora para o vídeo não ficar longo. Então, hoje o mundo depende do dólar, sim, tá? E aí uma das formas de Trump ameaçar é exatamente essa, olha, vocês, atenção BRICS, eu espero que seja brincadeira essa história que vocês estão dizendo aí de uma possível moeda, não sei o quê. Aí depois vieram dizer, não, foi só uma fake news, não vamos ter nossa própria moeda, mas nós vamos negociar entre nós mesmos de forma mais viável e interessante. Entre nós não existe isso de sanções. Foi mais ou menos esse o caminho que o pessoal do BRICS terminou trazendo, a própria Rússia depois se pronunciou. Enfim, espalhou-se um boato e ficou assim. Surgiu a partir, acho que não sei se foi no Brasil, de onde foi, que surgiu esse boato de moeda única e tudo. Então não é tão fácil também a China chegar e dizer que não vai negociar, vai parar de negociar com dólar. Porque a China negocia com o mundo inteiro. A China não negocia só com o BRICS. Negocia com outros países, inclusive com os próprios americanos. Então, apesar de Putin bravejar por aí, dizendo que vamos fazer uma, né, chegou a falar em um momento, dando a entender de ter uma moeda e tudo, mas isso é uma coisa para muito lá na frente, tá? Porque os países ainda vão continuar dependendo do dólar, mesmo não gostando, como alguns, né? Mas é o que é. É o que tem para jogar, é o que tem para se realizar. O que vai acontecer é que muitas vezes o dono da bola não necessariamente vai saber jogar tão bem. Então, a impressora de dólar, que são os americanos, não necessariamente vai ter uma boa economia ou boas atitudes para gerar uma boa economia, que é o caso exatamente do que está ocorrendo, tá? Então, basicamente é isso. Então, em termos geopolíticos, tá? A China, por exemplo, faz movimentos lentos. É padrão chinês. A China não tem pressa, como eu costumo. Não só eu, muita gente fala muito sobre isso, né? A China não precisa de pressa. Nem tem pressa, nem precisa de pressa. A troca dos líderes é mais lenta, é basicamente só quando acontece uma coisa muito grave ou algo do tipo, não é bem mais lento o processo. Existe um plano, os americanos têm um certo plano, mas tem algumas mudanças padrão. Como é o único partido lá na China, então é um padrão só, não interessa, mesmo se Xi Jinping não tiver mais lá amanhã no poder, quem entrar, evidentemente, vão ter pequenas mudanças internas, porque o cara né, vai querer. Mas vai existir um padrão. Aquele padrão não vai mudar. Não tem o que mudar. Aquilo tem que ser seguido, porque é um pensamento, é uma linha de definição do Partido Comunista, já que foi bem definido lá atrás. Então não vai mudar. Já pega Putin. Putin, mais cedo ou mais tarde, Putin vai deixar essa existência. Ou sair do poder ou vai deixar de existir, né, nessa fisicalidade. E aí? O que vai acontecer? Por mais que ele tenha deixado um legado, que ele deixe um legado, deixe instruções, o cara vai seguir o que tiver na cabeça dele. Ele vai querer, querendo ou não, ser maior ou igual a Putin, em alguns aspectos. Verdade ou não? Assim como e nos Estados Unidos ainda, além desse, existe uma agenda padrão, mas existe toda uma questão de esquerda-direita, essa questão woke, não é? Por exemplo, a agenda judaica, a ajuda aos judeus e etc, etc, é padrão americano. O poderio naval,
é um padrão americano. Existem coisas que não mudam, mas outras mudam. Então, são essas mudanças que terminam complicando, tá? Mas enfim, então esse plano de abandonar o dólar não é para agora. Não tem como ser para agora. Porque economicamente iria abalar todo mundo, a China principalmente. Então não é vantajoso para a China. Só se for, só se tornar em algum momento, por alguma circunstância catastrófica, se tornar vantajoso para a China utilizar algum, não só para a China, para os outros países utilizarem outro mecanismo que não seja o dólar. Se isso acontecer, enfim, mas a, o que dá para se ver agora no médio prazo, então não, tá? Não vai ser Pode acontecer de mudar? Pode, mas vai ter uma baixa econômica muito forte e a China não quer isso. A China quer crescer, continuar crescendo. A China não quer ser um Japão da vida. Nos anos 80 e começo dos 90 era a grande economia. Depois já era. Então é isso, beleza? Lembra, deixa teu comentário caso você tenha alguma, né, informação, né, a acrescentar sobre esse tema de agora, ou também deixa tua pergunta que eu vou estar te respondendo, né? Tudo que for sobre geopolítica, manda para cá que eu vou estar te respondendo, tá? Não todas, mas algumas eu vou responder.